Quando a gente fala sobre Natal, a gente está falando sobre um dia que é celebrado por pessoas que não são cristãs. Gente que não é crente, gente que não acredita em Jesus, não acredita no Evangelho, acredita no Natal. Porque o Natal é legal, porque o Natal celebra coisas que a nossa cultura trata como boas. É amizade, é amor, misericórdia, é perdão, é esperança. Todo mundo gosta do Natal. Todo mundo gosta até de Jesus no Natal. Gostam da ideia de um Jesus legal, bacana, gente boa, que veio para falar de amor, de misericórdia, de bondade. Todo mundo curte, nem que seja só de boca, bondade. O problema é que o Natal não é sobre simplesmente fazer o bem. O Natal não é sobre simplesmente gostar de Jesus. O Natal é sobre Cristo. E um Cristo que, na verdade, é o Deus encarnado. Foi o próprio C.S. Lewis, aquele famoso autor de Crônicas de Nárnia, inclusive vai sair no Netflix, tomara que não estraguem, que escreveu no livro chamado Mere Christianity, conhecido no Brasil como Cristianismo Puro e Simples, que as pessoas querem Jesus a seu bel prazer. Tem quem queira Jesus como um bom líder moral, Jesus como um mestre, mas não querem Jesus como Deus de fato. Mas como é que a gente vai aceitar Jesus e celebrar Jesus se não celebrarmos o Jesus como ele revela a si próprio? Eu gosto muito de Jesus, mas vou ignorar cada coisa que ele fala sobre si mesmo. E aí que ele vai trazer aquela famosa frase de que se Jesus falou que era Deus, mas não era Deus e ele achava que era Deus, ele era um louco lunático. Como é que você vai celebrar um louco lunático? Ou se ele falou que era Deus, sabendo que não era Deus, ele é um mentiroso farsante. Pessoas basearam toda a sua vida e morreram em nome da sua mensagem. Como acreditaremos num mentiroso farsante? E celebraremos o seu nome no Natal? A única forma de celebrar Jesus é se Jesus for de fato quem ele disse e sabia que era, o Deus encarnado como revelado nas páginas das Escrituras. No Natal, nós celebramos um nascimento que dividiu as eras. Jesus, o Messias prometido, veio em forma humana, sendo ele próprio Deus e Senhor. Como cristãos, nós já somos tão acostumados às vezes com essa imagem maravilhosa e tocante, que às vezes a gente nem se pergunta como é que a nossa redenção pode ter se dado assim. Mas o Natal é uma celebração da encarnação de Deus. As profecias sobre o Messias, já no Antigo Testamento, nos preparavam para a vida de um Deus encarnado. O Salmo 2 apresenta o Messias como o Filho de Deus, proclamado pelo próprio Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa filiação transcende uma adoção simbólica e implica uma relação única e eterna com Deus, o que é demonstrado por esse filho receber autoridade sobre todas as nações. Pede-me e te darei as nações como herança. Tal domínio universal aponta para uma figura que não era meramente humana, porque só Deus era digno de soberania sobre toda a terra e só ele pode ter esse exercício absoluto. Isso é reforçado no Salmo 110, onde o Messias é entronizado à direita de Deus, um lugar de poder absoluto. Desde Sião, o Senhor estenderá o cetro do seu poder, diz o Salmo no versículo 2. No Novo Testamento, essa é uma passagem citada por Jesus, evidenciando que ele é o cumprimento dessa promessa divina. No Salmo 45, por sua vez, o Messias é diretamente chamado de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Embora o texto também descreva um rei ungido, o uso do título Deus atribuído a ele é muito significativo aqui. O autor de Hebreus, no capítulo 1, aplica esse salmo a Jesus, indicando que ele possui um reino eterno e justo. Um dos meus profetas favoritos, talvez um dos que mais falou acerca do Messias que viria, foi o profeta Isaías. E descrevendo a vinda desse Messias, em Isaías 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu. É um menino que nasce, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Parece algo simples, humano. Uma criança que nasce, um filho que nos é dado. Mas ele fala desse filho em termos divinos. Esse menino que foi dado terá um governo, um poder, uma autoridade. O governo estará sobre os seus ombros. Um menino que nos é dado, mas sobre os ombros dessa criança há um reino e um poder por todos nós. Esse menino, esse filho que tem o reino e o poder e o governo sobre seus ombros, será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aquele menino será um conselheiro maravilhoso, que falará conosco e nos instruirá o caminho do bem. Uma criança nos guiaria. Esse menino seria Deus Forte. Já tomou uma criança nos braços, recém-nascida?
Você acha que vai quebrar aquela criança, você segura, ela não tem ainda sustentação para a própria cabeça, e você tem que segurar o corpinho e a cabecinha junto, porque aquele menino, aquela criança, não parece forte. Não é forte de fato. Mas nasceria uma criança que seria Deus forte. Aqui o Messias já é chamado de Deus, já no Antigo Testamento. O Messias representaria a própria força do Senhor, ele seria esse Deus dotado de força. Os títulos Deus Forte, Pai da Eternidade, não deixam nenhuma dúvida sobre a natureza divina do Messias. Da mesma forma, Jeremias 23:6 apresenta o Messias como o Senhor Justiça Nossa, utilizando o nome divino, Jeová, que é exclusivo de Deus. Essa designação é outra prova da divindade do Redentor prometido ainda no Antigo Testamento. Miqueias 5:2 identifica o Messias como eterno. De ti sairá aquele que será o governante em Israel, cujas origens são sempre os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa eternidade é uma característica divina, distinta de qualquer ser criado. Daniel 7:13 descreve uma visão do Filho do Homem que veio com as nuvens do céu e recebendo um reino eterno. E esse Filho do Homem é adorado por todos os povos, algo que na teologia judaica seria reservado unicamente para o próprio Deus. Jesus frequentemente aplicou esse título, Filho do Homem, para si mesmo, reivindicando a sua identidade divina. Zacarias 13 apresenta Deus falando sobre o Messias como o homem que é meu companheiro, sugerindo uma união íntima entre Deus e esse Messias. Malaquias 3:1 anuncia que o Senhor virá ao seu templo, sendo precedido por um mensageiro. Jesus aplica essa profecia a João Batista e a si mesmo, indicando que ele é o Senhor que veio ao templo. Essas profecias se cumpriram de modo pleno no Novo Testamento com a vinda de um Messias divino. O Evangelho de João e as Epístolas joaninas estão entre os textos mais claros e profundos sobre a divindade de Cristo Jesus. Desde o início, João afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa declaração não apenas identifica Jesus como o Verbo, como alguém eterno, mas também como o próprio Deus. A encarnação do Verbo reafirma que o Deus eterno se tornou plenamente humano para habitar entre nós. Outros textos joaninos destacam a relação exclusiva de Jesus com o Pai e a sua autoridade divina, como João 5:18, que relata que os judeus procuravam matar Jesus porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, se fazendo assim igual a Deus. E João 20, onde após a ressurreição, Tomé adora a Jesus, exclamando: Senhor Deus e meu Deus. As epístolas de João reformam essa mesma visão. Em 1 João 5:20, Jesus é chamado de o verdadeiro Deus e a vida eterna, declarando a sua divindade de forma inequívoca. Embora os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, sejam mais sutis, eles também testemunham claramente a divindade de Jesus. Em Mateus 16, Pedro confessa que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é confirmada pelo próprio Deus, que revela sua identidade divina. Em Mateus 9, Jesus perdoa pecados, algo que os judeus reconheciam como prerrogativa exclusiva de Deus. Em Mateus 28, após sua ressurreição, Jesus declara que ele tem toda a autoridade sobre céus e terra, o que é uma coisa própria do próprio Deus. E então declara que o batismo aconteceria em o nome, um único nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estabelecendo claramente uma trindade divina que recebe nossa devoção no batismo. Se a gente vai para os textos de Paulo, a divindade de Jesus é apresentada como um fato muito central para a sua teologia. Em Romanos 9, ele declara que Cristo é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Em Colossenses 2, ele diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, um testemunho direto da natureza divina de Cristo. Filipenses 2 descreve Jesus como existindo em forma de Deus, mas se esvaziando para se tornar um servo humano. 1 Timóteo 3 celebra o mistério de que Deus foi manifesto em carne. Em 1 Coríntios 1, Paulo afirma que Jesus é invocado em oração junto com Deus Pai, em um ato que implica adoração. Hebreus é uma epístola construída em torno da ideia de um Cristo que é supremo sobre tudo, apresentando Jesus como superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico. E logo no início, lemos que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Cristo não só reflete a glória de Deus, mas ele é a própria essência de Deus. O autor de Hebreus também cita o Salmo 45, aplicando esse salmo a Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Essa designação direta de Jesus como Deus reforça a sua divindade inquestionável. Desde o princípio, esse Verbo eterno estava poderosamente criando todas as coisas, sendo Deus e estando ao lado de Deus. Sendo ele o próprio Deus,
mas também habitando ao lado do Deus Pai, ao lado do Espírito, nessa maravilhosa Trindade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe se fez. O verso 14 de João 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Esse versículo afirma que Jesus não era apenas Deus, como uma figura etérea, mas que assumiu a natureza humana, habitando no mundo físico. O apóstolo João, em 1 João 4,2, ressalta que confessar que Jesus Cristo veio em carne é um teste de ortodoxia, combatendo os gnósticos que tentavam convencer o povo de que Jesus não tinha encarnado de fato. A Bíblia é muito clara: Jesus não só parecia humano, ele se tornou verdadeiramente humano. Ao assumir a carne, Jesus experimentou limitações físicas de todo ser humano. Ele enfrentou fome e sede. Após jejuar 40 dias, o texto diz que ele teve fome. Na cruz, ele expressou dizendo: tenho sede. Ele enfrentou o cansaço no Evangelho de João, ao se sentar junto do poço, cansado de uma viagem. Ele teve sono dormindo em meio a uma tempestade num barco. Ele viveu plenamente a dimensão emocional de uma existência humana, mesmo sendo Deus. Ele sentiu tristeza em João 11, chorando diante da morte de Lázaro. Ele sentiu angústia no Getsêmani, ficando profundamente angustiado, com sua alma cheia de tristeza até a morte. O autor aos Hebreus, mais uma vez, vai afirmar que ele participou da carne e do sangue para poder experimentar a morte no capítulo 2. Sabemos que na cruz ele entregou o seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, na sua morte real, não a morte ilusória, mas a morte verdadeira, temos um Cristo humano morrendo. Lucas vai dizer que ele teve que crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens como qualquer ser humano. Embora fosse divino, ele assumiu as limitações humanas de aprendizado e de desenvolvimento. Jesus experimentou a obediência do sofrimento. Hebreus 5 vai dizer que mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Uma forma de dizer que ele participou experimentalmente de uma coisa nova, que foi o sofrimento. Nós temos um convite para encontrar na fraqueza um Deus presente. Deus decidiu manifestar-se, num primeiro momento, não com sua força, não com o poder de sua glória. Ele não veio para subjugar os romanos e dar finalmente ao povo escolhido o poder de reinar sobre tudo e sobre todos. Não, ele veio como criança, carregada nos braços de sua mãe. E em sua pequenez manifestou a força da salvação que agora ele entrega para nós. Há um Deus que olha para os fracos, porque escolheu se manifestar em fraqueza. Há um Deus que oferece salvação aos fracos, porque escolheu habitar na fraqueza humana. O Natal, então, é o momento para louvarmos um Deus que escolheu ser como cada um de nós nos nossos piores momentos. Por isso que ele é o nosso segundo Adão. Quando Paulo diz que assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ele está deixando claro que Deus era homem e, sendo homem, morreu por nós. Em Romanos 5, Paulo reforça que Jesus é o representante perfeito da humanidade que trouxe graça e vida. Ele é Deus, mas é um Deus que encarna como homem. Ele é Deus e homem, é o homem-Deus. É a manifestação física de um Senhor que assume a nossa imagem, assume a nossa forma para sofrer e pagar por um pecado que era nosso. Então o Natal não é só um dia para celebrar um cara legal. O Natal é um dia para celebrar o nascimento de Deus. O Natal é a celebração mais sublime da união entre o divino e o humano. Um mistério que revela a beleza do amor de Deus por sua criação. Em Jesus, o Deus eterno se fez carne, habitando entre nós com toda a fragilidade, limitação e emoção que caracteriza a existência humana, sem nunca deixar de ser plenamente Deus. Esse ato incomparável de humildade e graça demonstra que Deus não apenas vê nossas dores e desafios, mas que Ele entra na história para caminhar do nosso lado, para nos trazer nesse caminho de redenção. Por isso que o nascimento de Cristo é um convite à esperança, porque nos lembra que o Criador se fez homem para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. No Natal, nós celebramos o Deus que se aproxima, celebramos o Salvador que é Deus conosco e celebramos o Rei que nos traz a paz e a verdadeira vida eterna. Esse é o verdadeiro Natal. O fato de termos um Deus que foi um pequeno bebê, que na fraqueza da carne representava a força da salvação, dá a cada um de nós a esperança para que mesmo quando enfrentarmos os piores dessa vida,
a um Cristo que entende e que se importa com cada um de nós, que nos recebe como filhos e nos dá um caminho de paz eterna com aquele que é o nosso Pai. Deus foi criança para salvar os pequenos como nós, crianças doentes pelo pecado, abrindo um caminho de vida eterna e de confiança do lado dele. Você que já encontrou essa esperança, creia, para além de qualquer circunstância dessa vida, que há um Deus vivo cuidando de você, cuidando da sua família e recebendo você diariamente como dele. Nós celebramos o Natal porque celebramos um Deus que veio e habitou entre nós. É isso que celebramos, é essa mensagem que nós queremos que se aprofunde cada vez mais em cada um que diz Feliz Natal para um colega de trabalho na rua. Feliz Natal. Não é simplesmente nasceu um cara legal que falou umas coisinhas boas sobre amor. Feliz Natal é dizer que o próprio Deus, o Deus eterno, nasceu como homem, viveu uma vida perfeita para nos conceder verdadeira salvação. Essa é a mensagem de Feliz Natal para você que tem, durante esse ano de 2024, acompanhado o 2 Dedos de Teologia. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter escolhido esse canal para aprender teologia. Espero poder ter devolvido para vocês em educação, em bom humor e divertimento muitas vezes, o tempo que vocês têm dado aqui assistindo as coisas que a gente tem produzido na internet. Que Deus possa lhe dar um Feliz Natal, que hoje seja um dia abençoado e que a obra perfeita de Cristo na cruz, como Deus vivo, lhe alcance e lhe mova para Ele para sempre. Feliz Natal, que Deus abençoe e que a sua graça te inunde todo dia.